Glória a Deus. Mateus capítulo 10, verso de número 28, diz assim a palavra do nosso Deus: E não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Podem sentar. Queridos, nós vivemos, particularmente falando, da gente mesmo aqui, cariocas, ou os que moram no Rio de Janeiro, vivem em uma grande periculosidade, amém? A gente vive sempre naquela tensão. Às vezes a gente tem, e quando eu falo a gente, curiosamente eu falando disso, a polícia está passando aqui na frente, 3 carros de polícia. A gente vive sempre naquela tensão, O carioca, aquele que está no Rio de Janeiro. Tanto que quando o gringo chega, para turistar, ele já fica bem tenso. Alguns não, Alguns vão todo meio empolgado, não abre o olho, acha que porque está em Copacabana. E a minha fala é que não tem lugar seguro no Rio de Janeiro. Copacabana, eu estudei em Copacabana por 3 anos, pelo menos uma vez por semana eu via um arrastão ali na Barata Ribeiro, os irmãos devem conhecer, Sempre tem, assim como ontem teve em Vicente de Carvalho, sempre está tendo. A gente tem esse temor, esse medo do que o homem pode fazer. A gente tem o medo e o receio de ter a nossa honra ferida através de calúnias. Eu acho que você considera muito mal, muito ruim, quando você é caluniado, quando alguém fala inverdades sobre a tua pessoa. A gente tem medo de assalto, que é perder os bens materiais, os bens que a gente conquista com tanto suor, com tanta luta. Aí vem o querido e amado que está ali querendo roubar só um celular e rouba a gente, rouba o cidadão. Escravidão. A gente não tem mais medo disso, porque é considerado crime. Mas houve um tempo, a gente sabe muito bem, que pessoas escravizavam pessoas, ou seja, cerceavam a liberdade. A gente tem medo da censura. Você não tem medo da censura? Você imagina, irmãos, você não pode mais falar. Lá na Coreia do Norte, no aniversário, no dia do aniversário, eu não lembro se é no dia do aniversário, ele não pode me prender, ele não vai vir aqui, então eu vou falar. No dia do aniversário do gordinho da Coreia, qual é o nome dele? Kim Jong-un. Gordinho, Fortinho. Não me lembro se é no dia do aniversário dele ou do avô dele, que tem uma estátua enorme lá na Coreia do Norte. Ninguém pode rir, sabia disso? Ninguém pode rir. Não é assim, eu passei perto da estátua, eu não posso rir. Se alguma autoridade policial vê alguém rindo, pode prender. Olha o nível. Fora outras coisas que a gente vê na nossa nação em relação à censura. A gente tem medo de morrer, porque o homem é mau. A gente falou semana passada, os rapazes, cidadãos indo trabalhar, estavam dormindo com sua marmita dentro da mochila, do nada, morreram. Por quê? Bala perdida. A gente tem medo de abusos físicos, abusos psicológicos. A gente não sabe quando vai encontrar um homem mau e vai nas nossas mulheres. Tudo isso porque Paulo, ele vai explicar em Romanos 3, 16 e 17. Em seus caminhos, se referindo à natureza humana, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. O homem, ele é plenamente mau. E o homem, ele pode trazer muitos danos
para mim e para você. Só que sabe o que é interessante, Mateus? Jesus, ele vira e fala: não temam esses que podem destruir o corpo. Jesus vira, irmão Everaldo, e fala: você pode até estar num contexto perigoso, só que tem um contexto de perigo maior, que excede aos perigos que a gente pode viver em sociedade. Esse é o tipo de mensagem que foi extinguida na nossa geração. Porque essa mensagem, ela não vai encher a igreja. Você vai encher a igreja quando você trouxer um pregador famoso, um cantor famoso. Você vai encher a igreja quando você andar na moda que está vivendo. A moda é passageira, mas o reino de Deus é eterno. É por isso que a gente não se vende a estética que a comunidade religiosa vai apresentar. A estética muda, Deus não muda. O evangelho não muda. E a mensagem da cruz, ela também não vai mudar. Existe uma mensagem de graça e uma mensagem de perdão dentro do evangelho. Assim como dentro desse mesmo evangelho existe uma mensagem de castigo e uma mensagem de juízo. Os homens têm poder sobre o corpo, mas eles não têm poder sobre a alma. Tudo isso acontece, mesmo com poder limitado, eles avançam, danificam a gente no ambiente físico, no âmbito físico, mas existe um dano que é eterno, que vai além, e esse dano se chama inferno. A primeira pergunta que eu faço a vocês: quem envia as pessoas para o inferno? E quem é que comanda o inferno? Se popularizou uma ideia que o diabo é o dono do inferno. Uma vez um irmão pregando nesse texto, ele falou: olha, temam aquele que pode matar o teu corpo, jogar a tua alma no inferno. Aí ele fez essa pergunta: quem é esse? Aí ele mesmo respondeu: Satanás. Ora, queridos, Satanás não tem nenhuma autoridade sobre o inferno. Nenhuma. Mateus 25, 41 vai falar assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, sempre à esquerda, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado, olha só, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o Senhor vira para aqueles que estão à sua esquerda, que sofrerão castigo, e fala: eu preparei um inferno, que é para o diabo sofrer, e para os seus seguidores, para os seus anjos. E como vocês se rebelaram também, vai para lá. Quem envia as pessoas para o inferno é Deus. Deus é quem envia. Aí a minha pergunta é: por que ele envia? Ele acorda de mau humor e fala assim: vou mandar um pessoal para lá. Se fosse eu e você, a gente faria isso. Mas Deus não faz dessa forma. Deus, ele envia pessoas para o inferno, queridos, porque ele é vingador. Deuteronômio capítulo 32, verso 35 diz assim: minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi, e não há preso e nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre.
se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os que me odeiam. A Bíblia vai revelar que existem aqueles que amam e que odeiam a Deus. Não existe um meio termo. E quem é que ama a Deus? É quem fala que ama? É quem simplesmente diz, não, eu amo a Deus? Não, não é isso. Jesus, ele vai revelar de uma maneira bem direta quem é que ama a Deus. João 14, 21, ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Quem é que ama a Deus? É quem guarda os seus mandamentos, é quem medita no livro desta lei de dia e de noite, é quem busca a Deus de forma incessante, é quem congrega, é quem louva a Deus, é quem lê a palavra, é quem ora, é quem jejua. Esses são os que amam a Deus. A recompensa para quem odeia a Deus é a vingança, que é a condenação eterna. E a recompensa para quem ama a Deus é experimentar a manifestação do Espírito de Deus. Deus envia as pessoas para o inferno. E Ele envia porque Ele se vinga de toda a maldade, de toda a malignidade que está sobre a terra. Que tipo de pessoa que vai para o inferno? 2 Tessalonicenses 1, 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Presta atenção, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança. Deuteronômio é Antigo Testamento. No Novo, Paulo está falando que ele vem e ele vai se vingar, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro tipo de pessoa que vai sofrer a vingança de Deus, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não buscam. Apocalipse capítulo 20, verso 15. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Novo Testamento, amados. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, quem são os tímidos? São aqueles que têm vergonha de confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador. A gente às vezes lê, né, e acha que o tímido é aquela pessoa meio retraída. Se for assim, a Ana está condenada direto, né? Tem gente que é mais retraída, tem gente que já fala mais, né, mãe? Tem gente que já é mais feliz, né, Caterina? É mais alegre. Tem gente que é mais na dela, né, Matheus? Cada um tem o seu perfil. E a igreja não está aqui para mudar a personalidade de ninguém. Todo mundo tem que chegar alegre, tem que pular no louvor. Não. Tem alguns que no período do louvor dão glória mais forte, né, irmão Everaldo? Tem outros que são mais na deles. Eu tocando, vou naquela alegria, o Pedro vai ali. Isso quer dizer que ele está condenado porque ele tem um jeito mais contido? Não. O tímido é aquele que não confessa a Jesus. Inclusive o próprio Jesus fala isso. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Os tímidos são esses. Os incrédulos, que não creem, que não acreditam na obra de Jesus, estão fora, estão condenados, estão destinados ao inferno. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo que nele crê, tem que crer, tem que depositar fé nele, tem que ter convicção nele, senão está condenado.
e aos abomináveis, aqueles que praticam maldade, os homicidas, aqueles que matam, e aos que se prostituem, a imoralidade sexual, e aos feiticeiros, aqueles que buscam outros deuses, formas de se comunicar com os mortos, e aos idólatras, e aos mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e com enxofre. O capítulo 22 de Apocalipse, o verso 15, ele vai falar, mas ficarão de fora os cães. Sabe quem são os cães? Não é a Ema, infelizmente. Não é um cachorro. A gente tem, né? A Ema lá, ela, às vezes parece que está até meio endemoniada, né? Toda agitada, aquela coisa toda. Mas não está falando do bicho, do animal, não. Os cães, Pedro, o apóstolo, ele vai explicar isso. Ele vai falar assim, aquele que provou do dom celestial e recebeu da boa palavra, mas dela se desviou, melhor que não tivesse conhecido, porque é como o cão que voltou ao próprio vômito e a porca lavada que voltou ao despojadouro de lama. Aqueles que conheceram o Evangelho, e quantos a gente não conhece assim? Aqueles que experimentaram do Espírito Santo, aqueles que viveram coisas gloriosas, mas voltaram atrás, se desviaram, aqueles que não ficam mais na igreja, aqueles que não têm mais o amor para Jesus, mas eu saí por causa da igreja. Querido, Jesus, ele te ama, apesar de você ser quem você é. Sair da igreja, deixar de adorar e servir a Deus, por conta de algum erro, pecado, escândalo, heresia, irmãos, não é motivo. Jesus, ele fez muito por nós. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Jesus, ele suou sangue de tanta aflição para a gente sair e se desviar. Não. Os cães estão de fora. Os feiticeiros estão de fora. Os que se prostituem, homicidas, idólatras e qualquer que comete a mentira. Qual é o destino desses? É a condenação eterna. Quanto tempo dura? Acabei de falar. Marcos 9:43. E se a tua mão te faz tropeçar, corta. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Tem uma doutrina que está ganhando muita força, que é a doutrina que o inferno, ele tem um tempo final, ele vai acabar. Querido, quem dera. O inferno, ele é eterno. O inferno, ele é eterno. Só que Jesus, ele fala uma coisa interessante. Olha, não temam os que matam o corpo. Temam antes aquele que tem o poder para matar o corpo e a alma, que pode destruir a alma. Qual a recomendação de Jesus? Temor. Deus, ele se revela como Pai, amém? Pai nosso que estás no céu. Ele se revela como Pai. Só que, por isolar um texto bíblico, cria-se uma outra doutrina, que nós temos que tratar Deus como nosso colega, como nosso amigo. Ué, mas Jesus não fala? Eu não vos chamo mais servo, mas eu chamo vocês de amigo. Somos amigos de Deus. Só que ele coloca uma condição para sermos considerados amigos de Deus. Qual é a condição? Não chamo mais servo, mas chamo de amigo, se fizeres o que eu vos mando. João 15, Jesus fala isso. Vocês só vão ser meus amigos se me obedecerem. Até a amizade com Jesus é diferente. E por Deus se revelar como Pai, alguns vão mudando ali a forma como a gente tem que se dirigir a Deus. É meu parceiro.
Vitor, tem algum problema muito grande nisso? O problema, irmãos, é que a boca fala do que está cheio no coração. A forma como nós olhamos a Deus, a forma como nós nos referimos a Deus, mostra o que Ele representa para a gente. Se Ele é só o nosso parceiro, o nosso camarada, a gente não se preocupa em obedecê-lo. Você obedece o teu parceiro, o teu camarada? Claro que não. Eu não devo obediência a nenhum parceiro, nenhum camarada. Devo respeito e devo obediência àqueles que estão acima de mim. É isso. E a Deus? Aí, uma vez eu me lembro, estava no trabalho, conversando sobre o Evangelho com uma moça. Aí eu falei, porque o nosso Senhor Jesus, eu falei algo nesse sentido. Ela virou e falou, você tem que conhecer Jesus. Eu falei, mas por que você está me dizendo isso? Ela, você está chamando Ele de Senhor? Eu falei, Ele é o quê? Não, Ele é nosso amigo, mas a Bíblia revela Ele como amigo e como Senhor. Por isso Provérbios 1:7 vai falar, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Como é que o temor de Deus ele vai se manifestar na nossa vida? É muito simples. Provérbios 8:13, o temor do Senhor é aborrecer ou odiar o mal. A soberba, o mal que ele está falando é a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Queridos, serão condenados aqueles que nessa terra, nessa vida, não temeram a Deus, aqueles que não reconheceram o seu senhorio, aqueles que não tiveram a sabedoria de andar em temor, aqueles que não aborreceram, que não odiaram o mal, aqueles que andaram em soberba. Todo aquele, irmão, que não conhece a Deus, todo aquele que não se rende a Deus é soberbo. Sabe por quê? Porque esse olha para Deus e fala, eu não preciso de você. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso do teu espírito em mim. Andam em mau caminho, porque não conhecem o caminho, a verdade e a vida, e falam perversidade. Por fim, o inferno é tão real quanto o céu. Negar a existência do inferno e da condenação eterna é negar a existência do Evangelho. Em muitos ensinamentos, Jesus falava sobre a realidade do inferno, gerando temor, trazendo o impacto da importância do ser humano se render a Deus. Se renda hoje, volte-se para Cristo hoje, porque ainda há esperança por enquanto. Se você está andando em algum caminho, de alguma forma, sem o temor da pessoa de Deus, saiba que você está correndo um risco muito grande. Tema a Deus hoje. Existe graça? Existe. Existe redenção? Existe. Mas tome cuidado, porque existe, só que existe por enquanto. Ame a Deus de fato e de verdade. Renda-se a Deus em temor, aborrecendo o mal. Amém? Vamos ficar de pé.